comigo e com você. Se você confiar nele, ele tem compaixão de ti, ele vai prover, desde que você continue confiando nele, porque ele não precisa que na família tenha alguém que te ajude, ele não precisa que alguém olhe para ti como de forma especial, porque ele já olhou. Ele não precisa que você seja doutor ou tenha grande salário, ele só precisa que você confie nele e entregue a tua vida nele. Diga glória a Deus. Então esse é o nosso Deus. Ele provê todas as coisas, porque ele tem compaixão de cada um de nós. Diga: movidos pela compaixão. Movidos pela compaixão. E Jesus olhou para aquela multidão. Sabe o que é que ele disse? Na verdade, a seara é grande. Jesus, ele sentiu a necessidade de ser o pastor dessa grande multidão. Mas ele, depois de dizer, de fazer essa grande declaração, irmãos, eu quero dizer, desde que Jesus falou isso, até hoje, a seara é sempre grande. Poucos são os ceifeiros. As multidões continuam grandes. Os sofredores continuam grandes, entrando pelas cidades, pelas casas e pelas aldeias. A seara é sempre grande. E quando Jesus vai falar que a seara é grande, a seara é a colheita. Na verdade, a semente já foi lançada. Já há crescimento, mas Jesus precisa de obreiros para poder colher, para poder apacentar aquelas multidões que andam desgarradas, que andam errantes, que andam como ovelhas que não têm pastor. E ele olhou para os discípulos e disse: rogai ao Senhor da seara para que ele mande ceifeiros. E esse rogo até hoje existe. E esse rogo, e eu lembrei quando estávamos a preparar essa mensagem, de alguma coisa que eu aprendi no início, e nós depois vamos falar isso no nosso estudo que estamos até a terça-feira, quando falamos dos tipos de oração. O próximo tema vai ser intercessão, e eu aprendi isso no início, que o intercessor é a resposta da oração. O intercessor é a primeira resposta da oração. E os discípulos, Jesus lhes olhou e disse assim: olha, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E a mensagem foi que rogai ao Senhor da seara. Jesus, ele olhou para eles e disse: vocês orem. Diga ao teu irmão: ora. Jesus não lhe disse que vocês são os ceifeiros, disse: orem, rogai, peçam favor, para que Deus envie, para que Deus providencie os trabalhadores. Quando vamos ver no fim das contas quem foram os primeiros trabalhadores? Quem foram os primeiros trabalhadores? Aqueles a quem o Senhor disse para que eles orassem. E eles não só oraram, mas eles foram a primeira provisão para aquelas multidões. Por isso é que na primeira pregação, mais de 3.000 almas, aleluia, a colheita já começou a acontecer. A mesma compaixão que esteve sobre Jesus esteve sobre Pedro. Por isso é que ele, quando viu muitas vezes, até mesmo quando a gente vai estudar, provavelmente aquele paralítico na Porta Formosa, até Jesus já lhe passou, mas chegou um dia, Pedro também estava a lhe passar. Ele pediu esmola, Pedro lhe olhou: eu não tenho. Mas ele olhou e disse: não, esse não pode mais continuar assim. Esse não pode mais. Não, esse não pode mais. Está pedindo muito. Até a mão dele está pesada todos os dias. Está pedindo muito. Mas o que ele está pedindo também não resolve o problema dele. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Porque às vezes o dar não tem a ver com ter.
tem mais a ver com o querer do que o ter. Porque muitos de nós temos para dar, mas não temos compaixão para sermos movidos a dar. E nós precisamos orar, não só que Deus nos levante, mas que Deus nos encha de íntima compaixão. Porque existem pessoas que podem ser pregadas a palavra da sua salvação. Nós ontem saímos para a rua, uma média de 22 pessoas aqui, fomos para pregar o evangelho. Irmãos, se eu perguntar às mães, pais que estão aqui, qual é a mãe que deixa o filho à fome? Qual é a mãe que quer o filho passar fome? Qual é o pai que quer? Você mesmo, você não vê o sacrifício que vossos pais fazem para poder vos alimentar. Mas eu quero dizer que existe uma provisão maior que nós precisamos compreender. Às vezes, quando olhamos para aquelas pessoas que estão perdidas na rua, o nosso coração precisa se encher de íntima compaixão. Nós precisamos entender aonde essas pessoas vão se Jesus não for o Senhor da vida deles. Existem pessoas, tive a conversar com o líder Chiquete, aonde alguém lhe disse, por favor, eu estive, você saíste aonde? Eu tive a precisar, vem na minha casa. Há pessoas que estão clamando, só estão a precisar daqueles ceifeiros que vão para colher, porque na verdade os campos já estão brancos, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E Deus está a precisar daqueles que possam trazer esperança. Deus está a precisar de mim e de você, aqueles que olham perdido com compaixão. Irmãos, precisamos orar a Deus, por favor, Senhor, encha-nos de íntima compaixão. Quantos perdidos andamos com Ele no táxi? Quantos perdidos andam conosco, nos levam de moto? Quantos perdidos estão na nossa própria casa? Quantos desgarrados e despastoreados estão no nosso serviço, na nossa escola, e não conseguimos falar com eles as palavras da vida eterna, para que pelo menos ele não experimente a perdição. Se Jesus nos resgatou, nós podemos fazer isso também por Ele. Então, assim como Jesus olhou para as multidões de íntima compaixão, Deus também quer que nós façamos isso, porque assim como Ele olhou de íntima compaixão, você nunca vai fazer alguma coisa se o coração não se encher de íntima compaixão. Então nós precisamos ser movidos da íntima compaixão, daquela paixão que Jesus carregou no seu coração, porque é movido de íntima compaixão que eu consigo deixar-nos a fazer. Jesus, muitas das vezes, Ele desceu da montanha, passou a noite em oração, ele cansado, cheio de sono. O problema é que ele, quando desceu, encontrou uma multidão desesperada, e o seu coração se moveu de íntima compaixão, entre ir dormir e poder alimentar elas com a palavra. O que ele escolheu? Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Deus ama essas pessoas, faz-os entender. Esta é a mensagem de Deus nessa manhã. Deus, para nos tocar, é porque no seu coração houve um movimento da íntima compaixão. E hoje Ele quer que nosso coração se encha de compaixão. Essa é a mensagem de Deus para nós. Até lá em casa, o filho, a mulher, o marido, muitas das vezes nós não choramos por essas pessoas. Será que nós temos noção do quanto desgarrados estão? Será que nós temos noção de quão errantes elas estão? Nós precisamos olhar para Deus e falar: Senhor, me encha da mesma compaixão que olhaste para mim, o que te moveu a sair do céu, a deixar o teu lugar de glória, a vir para a terra para poder salvar-me. Assim, encha-me de íntima compaixão, move-me da íntima compaixão. Porque Jesus disse que a seara é grande. Até hoje a seara é grande, o livro é grande. Você pode pensar que todo mundo está na igreja. Não, nem todo mundo está na igreja nessa manhã. Há pessoas que estão na ressaca, arrependidos de ter bebido, mas quando levantarem vão beber outra vez, porque eles não sabem o que fazer. Quantas pessoas nós passamos das bombas até aqui? Quantas pessoas passamos enquanto andamos pelo livro? Quantas pessoas perdidas e nós não tiramos um minuto para poder dizer a ela como Jesus as ama,
Quantas pessoas desde que cresceram, desde criança, elas estão perdidas. A única coisa que elas não sabem é se a sua vida ainda tem esperança. Você não sabe quanto. Imagina, a Bíblia fala que quando o filho pródigo ele saiu de casa e foi embora, ele levou tudo. O pai não obriga, o pai não prende, mas o seu coração move-se pelo filho que está perdido. Quando o filho decidiu que eu vou voltar para a casa do pai, a Bíblia fala que de longe o coração do pai se encheu de íntima compaixão. E o pai correu e foi abraçar aquele perdido. Se não haver compaixão, como abraçaremos aqueles que estão perdidos nas drogas, na bebida, na prostituição, na feitiçaria, na desgraça? Há pessoas que querem saber: será que eu posso voltar à casa do pai? Será que nessa minha condição aqueles que estão limpos da igreja podem vir sentar comigo? Podem gastar um minuto comigo? Eles, quando nos olham os santos, os filhos de Deus. Será que os filhos de Deus podem tirar um tempo de compaixão para poder dizer a ele, fazê-las entender como Jesus as ama? Jesus, o seu coração até hoje se enche de íntima compaixão, mas agora esse Jesus está em nós. A compaixão de Deus é vista através das nossas vidas. A compaixão de Deus já não é mais ver Jesus descendo do céu. A compaixão de Deus é vista em nós. Quando o nosso coração se enche de íntima compaixão, elas poderão ver Jesus de íntima compaixão sobre elas. É através das nossas vidas que os seus corações se encherão de alegria para ver que afinal temos solução e temos esperança, porque Jesus deixou a nós essa recomendação, essa missão que Ele mesmo carregou com grande zelo, e Ele quer que nós façamos a mesma coisa. Eu não sei como tem sido o teu coração. Eu não sei se você sabe disso. O pai, quando deu festa, ele não deu festa porque era desbundeiro. É porque ele encontrou motivo para dar festa. Dar festa não é só porque queremos comer. Nós precisamos saltar de alegria. Assim como a Bíblia fala que há alegria no céu quando um pecador se converte. Qual tem sido o motivo da nossa festa? Se um pecador que se converte, nós devemos dar festa. Nós devemos fazer um choro, um pranto, um óbito por uma pessoa que se perde. Quantos há perdidos ao nosso redor? E Deus tem compaixão dela, mas essa compaixão está escondida na minha e na tua vida. E nessa manhã nós estamos aqui celebrando a Jesus, aquele que tem compaixão das multidões. Ele não tem compaixão das pessoas seletivas, ele tem compaixão das multidões. Tem grandes multidões lá fora, tem grandes multidões no nosso local de trabalho, tem grandes multidões nas nossas casas, tem grandes multidões nas nossas ruas, nos lugares de lazer, tem grandes multidões. Só elas querem saber se Jesus ainda tem compaixão. Só elas ainda querem saber se Jesus ainda tem compaixão. Só elas ainda querem saber se Jesus ainda tem compaixão. E nós podemos ser movidos pela compaixão. Aleluia, Jesus. Se Jesus ainda tem compaixão. O quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar o mais pobre e pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abrem, e agora eu me abençoa. Foi na cruz, onde
pecado, castigado em Jesus. Foi ali pela que os meus olhos abriram.